sua expectativa acabou, porque começa agora o Praise Podcast e eu estou feliz demais com esse grande projeto que Deus colocou no nosso coração. Um projeto para a gente falar sobre arte, sobre música e sobre tantas coisas, sobre a igreja, ministério. Você que talvez já desempenhe um ministério ou que tem queimando isso no seu coração, né? O desejo de servir a Deus, de desempenhar, de desenvolver um ministério. A gente, todo programa, a gente recebe aqui uma pessoa diferente que tem uma história maravilhosa para contar e que vai servir de inspiração para a sua vida. Esse, então, é o objetivo desse podcast. São tantos podcasts que tem hoje em dia, mas tantas opções de podcast. A gente não quer ser só mais um. A gente espera mesmo, a nossa oração é que você seja impactado hoje e em todos os nossos programas que você acompanha aqui na Rede Super e também nas redes sociais do nosso Ministério de Louvor, Lagoinha One, da Lagoinha Matriz. Eu nunca estou sozinho no programa, sempre estou acompanhado por pelo menos duas pessoas, uma delas ministra, integrante do nosso ministério, casadíssima com o querido Samuel Ribeiro, tecladista, que é a Estefânia Chaves, está aqui comigo hoje. Oi, gente! Muito feliz de estar aqui, mais um podcast. E hoje nós temos aqui uma convidada maravilhosa, nossa pastora, cantora, ministra, mulher de Deus, Nathalie Colle. Seja muito bem-vinda, muito obrigada por estar aqui conversando, né, com a gente, nesse bate-papo. Estamos muito felizes. É isso. Eu tô muito feliz também. Obrigada pelo convite. Não teria como ser diferente, Nath. A gente tem orado, pedido a Deus mesmo para que Ele direcione os nossos projetos, né? E você está vivendo isso no dia a dia. Gente, a pastora Nath é pastora da Lagoinha Matriz, professora do Carisma. O currículo é grande, sabe? Eu lembro que a gente teve uma época de convivência há muitos anos atrás. Vamos colocar aí pelo menos uns 20 anos atrás, em que estávamos produzindo, né, conteúdo juntos. Na época do na mesma CD. Época, era. E da rádio. Hoje em dia tem rádio ainda, mas naquela época era só rádio. Só. E desde aquela época, a gente já conseguia identificar essa coincidência, né? Esses objetivos comuns de servir a igreja local, como a gente vê, como eu vejo hoje você servindo de uma maneira tão linda. Então a gente tem orado para isso mesmo, para trazer pessoas aqui que vão poder dar para quem está assistindo a gente a visão dessa importância. E eu queria que você começasse contando lá de trás, dessa época de quando nasceu no seu coração, apoiada pelo seu pai. Seu pai tinha uma ótica, né? Não, meu pai era advogado. Era advogado. Mas ele andava comigo para todo canto. Ele foi o maior incentivador. Gente, meu pai... Ele sempre lembra de você quando eu falo. O meu pastor hoje é o Felipe, pai. Ele, o Felipe, encontrava com a gente na rádio. Era muito engraçado, né? Eu ganhei um festival de música, né? O Festsemane. E aí comecei a gravar CD. E o meu pai, gente, a gente deixou de ter carro, a gente deixou de ter muita coisa, porque naquela época, Felipe sabe bem, né, que era muito caro gravar CD, investir. Então, meu pai investia mesmo e ele me acompanhava em tudo. Então, ele ia comigo nas rádios, a gente trombava lá, né? E tudo começou, eu tinha 18 anos, tinha acabado de ganhar o festival. Quando você ganhou o festival e começou o trabalho, assim, de profissionalizar aquilo que estava no seu coração. Começou mais ou menos aos 18 anos. Na verdade, eu nem tinha pretensão nenhuma. Eu ganhei o festival com a primeira música que eu escrevi na vida, que foi um testemunho mesmo, assim... De um processo. Eu tinha vivido 2 anos em depressão mesmo, de, sabe, assim, planejar, tirar minha vida. Eu não via propósito em nada. Minha adolescência foi muito difícil, muito difícil. E eu tive uma experiência muito forte com Deus. E foi quando eu escrevi a primeira música, que se chama Envia-me. E com essa música eu ganhei o Festsemane. De que ano? 2002. 1 ano depois que eu. A gente ganhou, eu ganhei a gravação de um projeto no Festsemane de 2001. Tá vendo? Que legal. E aí ganhei o Festsemane. E assim, gente, sem pretensão nenhuma. Eu tinha 18 anos, eu estava, né, entrando para a faculdade e
foi a minha experiência com Deus. Eu nem sabia de nada que Deus ia fazer. E meu pai me incentivando. Vai, minha filha, vai. Se Deus abriu essa porta, vai. E aí ele começou a investir. Então eu gravei o CD, não sabia o que ia acontecer. Começamos a tocar na rádio. Mas foi do nada? Tipo, do nada. Você passou pelo processo da depressão. Passei pelo venceu, processo. Mas dali para trás você nunca tinha tido contato com música? Eu cantei desde muito pequenininha na igreja. Uhum. Ah, você cantava na igreja. Aquela coisa de filha de pastor, né? Que já canta em coral. Minha mãe fazia aula de piano, então eu acompanhava, né? Sempre achei lindo aquela coisa. De certa forma, assim, envolvida ali na música, né? Sempre tive um ouvido muito musical pela minha família materna. Meu avô era multi-instrumentista. Pegava qualquer coisa para tocar. E aí eu acompanhava minha mãe nas aulas de piano e tal, achava lindo. Cantava na igreja, mas nunca tinha aquela coisa assim, vou seguir a carreira musical. Era extremamente tímida. Morria de vergonha de tudo. E com 14 anos eu entrei em depressão. Sim. Eu tinha pânico de gente. Pânico, assim. Até na escola para apresentar trabalho. Gente, a minha mão pingava suor. Eu tinha pavor. E foram 2 anos, assim, muito difíceis. Eu entrava pro quarto à noite, eu chorava. Eu dormia com os olhos inchados de tanto chorar. Eu não via propósito na vida. Eu realmente pensava que minha vida não ia dar em nada. E foi um processo muito difícil, porque naquela época a depressão dentro da igreja era vista como algo assim. Sim. É demônio, diabo, Só espiritual. Não tinha nada, né, clínico. Era uma coisa, uma aberração. Sim. Né? E, na verdade, eu não falava abertamente com os meus pais sobre isso. Eu chorava calada, sozinha. E foi um processo muito difícil. E até a forma como Deus me tirou disso foi um negócio muito doido, assim, parece cena de filme. Na época, eu estudava inglês. Sempre gostei do idioma desde muito pequenininha. Meu pai fez faculdade de letras e começou a estudar comigo muito cedo. E eu gostei do idioma, comecei a estudar, tive facilidade. E inscrevi a igreja do meu pai num programa de missões. E comecei a corresponder com um pastor da Índia. Gente, assim, Deus faz umas coisas, né, que a gente não consegue mensurar os propósitos de Deus. Esse pastor cuidava de um orfanato com 60 e poucas crianças. E um dia esse pastor falou, olha, eu quero mandar uma carta para os seus pais, para a igreja dos seus pais. E quando essa carta chegou, ela chegou com um bolo de fotos. E a primeira foto foi do orfanato, as crianças. Quando eu abri e vi a foto, eu já senti um negócio assim, meio... Eu senti um fogo assim no meu coração, mas eu estava no processo de achar a vida inútil, eu me achava um lixo, eu me achava horrível. E eu vi aquela foto e eu senti alguma coisa diferente. E aí ele escreveu uma carta em inglês para mim. E ele falava assim, Nath, nos últimos 3 meses eu tenho conversado com as crianças do orfanato e eu falei para elas que eu conheci uma moça do Brasil. E todos os dias elas têm orado por você. Meu Deus, que legal. Diariamente. Olha que lindo. Gente, eu não sei explicar, mas quando eu li isso, é como se uma mão entrasse e tirasse aquela sensação de vazio. Uau. Meu Deus. Que eu sentia, aquele desespero. E foi naquele momento que eu sentei e escrevi a música Envia-me. Porque eu senti uma vontade louca de largar tudo e ir pelo mundo afora, falando sobre Jesus. Eu chego a arrepiar até minha cabeça, assim, de lembrar da sensação de sentir o propósito naquele momento, assim. Sim. Eu pensei, gente, eu acordo ainda, é porque tem gente esperando por mim.
A sensação de entender, né, o propósito. As escamas dos meus olhos caíram naquele momento, assim. Eu não tive, até aquele momento, o entendimento do porquê eu existia. Eu vivi até aquele momento, até os meus 16 anos, como uma filha de um casal crente, né? Mas já tem até um jargão que Deus não tem neto. Verdade. E é uma verdade. Naquele momento eu tive o meu encontro pessoal com Jesus. Então, a partir daquele momento eu escrevi a música, né? E a letra dela fala que eu queria ir por toda a terra semear o amor de Deus. Envia-me, Senhor. E aí foi com essa música que eu fui pro Getsemane. Meu pai falou: minha filha, vai, participa, sua voz é linda, a música é linda. E aí eu falei: Você tem que cantar um pedacinho para poder lembrar. Porque é aquela que rodava na rádio, não é? Canta aí. Espírito de amor, meu guia e consolador, sondas todo o meu ser, o meu viver pertence a ti, Senhor. E por aí vai. Coisa linda, gente. Ei, pastora abençoada. Gente, essa música, nossa, foi um negócio assim, é muito doido. Parece que ela veio carregada de uma unção, de libertação mesmo, sabe? Eu me lembro que quando a gente começava a tocar, parece que todo mundo parava, assim, porque foi muito forte o que eu vivi, de verdade, assim. Foi uma cura. Sim. Uma cura completa de traumas, sabe assim, todos os complexos de inferioridade, muitas prisões, muita coisa que realmente me parava. Foi realmente algo que Deus fez sobrenatural na minha vida. E aí, com essa música, a gente ganhou o Getsemane. Foi um negócio muito doido, assim. Que lindo ver a forma como Jesus te encontrou, né? E te libertou. Te tirou deste lugar, né? E te trouxe para um propósito, né? E o cumprimento desse propósito aqui hoje. E você chegou a participar de outros festivais, de outros eventos. Como que foi essa experiência musical para você? Aí meu pai começou a me inscrever em todos os festivais do planeta. Até para Osasco eu fui. E viajei, meu filho. E aí eu ganhava todos os festivais com essa música, era um negócio. Essa música minha filha, ganhei muita coisa. E aí eu lembro que eu só tinha ela. Aí veio a hora de gravar. Falei: e agora, Deus? Socorro, como é que eu vou fazer? Você gravou lá no estúdio da Getsemane? No estúdio da Getsemane, Pastor Marquinhos. Queridaço. Amo. Meu pastorzão querido. Beijão. Gente, é muito doido, porque eu só tinha aquela música. Eu nunca tinha escrito nada na vida, né? Eu gostava muito de escrever, mas não música. Aí foi muito doido. Em questão, assim, de 2, 3 meses, Deus foi me dando várias músicas e eu fui compondo. Saiu o CD inteiro e aí a gente gravou o CD todo. Aí, beleza, saiu o primeiro CD e com depois... todas as músicas autorais? Todas as músicas. Uau. Você, o que a gente compõe vai ter relação com o que a gente vive, né? Sim. É muito mais complicado. Você não vai conseguir compor uma coisa que não está dentro do seu intelecto, da sua concepção de vida. Você acha que esse CD, essas primeiras músicas que nasceram, todas vieram da fruto desse processo de cura? Porque a forma como Deus usou para te curar, que foi você receber uma carta de crianças de fora do Brasil, de um orfanato, e aquilo te impactar de uma maneira tal que você foi curada da depressão, é uma história realmente muito forte. Isso, o resto do projeto tinha isso também, ou era mais essa música? Essa música, ela foi, assim, o carro-chefe da história. Tem outras músicas que refletem muito isso, mas tem algumas músicas desse primeiro CD, que tinham muito ainda de uma menina, né? Porque eu ainda era uma menina, eu estava com 18 anos. Sim. E aí, às vezes, eu pego esse CD e eu falo assim: gente, que vergonha. Porque,
assim, tem uma música lá, gente, que eu acho que é até uma música infantil. Eu falo assim, não, gente, esse CD era né, pra criança, porque tem muita coisa, assim, bem menina mesmo, sabe? Eu não tinha maturidade na composição, era bem imatura mesmo. Foi aquela coisa do susto, né? Não sabia muito o que eu estava fazendo, mas muitas músicas, vamos colocar que 70% das músicas tem tudo a ver com o processo de cura que eu vivi, da minha sede por Deus. Sim. É muito particular, muito individual mesmo, assim. Fala muito sobre eu querer mais de Deus, de buscar a Deus, sabe? Assim, são letras bem de Senhor, eu te quero, eu te amo, eu quero viver para o teu louvor, para a tua glória, eu quero mais do Senhor, muito voltado para isso, sabe? Daquela minha descoberta do prazer de viver para Deus, porque nem viver eu queria. Né? Então, eu descobri que havia prazer em viver e mais ainda em viver para o Senhor. E, Nath, hoje, como que é o seu processo de composição, assim? Quais são suas inspirações? Como que tudo acontece? Tem algum momento específico que você fala, opa, eu acho que tô passando por isso, vou escrever uma música? Eu posso falar um negócio antes? Pode. Gente, vocês estão aqui com alguém que hoje é uma professora, entendeu? Mestre. Vou falar com vocês. O curso de vida de louvor do Carisma é um online que a Nath que ministra, é maravilhoso. Maravilhoso esse curso. Eu já fiz o curso inteiro, né? Porque eu tô inclusive fazendo o probatório agora, né, do Carisma. Tô fazendo. Então, a primeira aula que eu assisti o primeiro curso que eu assisti foi o Vida de Louvor. E ela fala exatamente sobre isso, processos de composição, sobre músicas que nós cantamos na igreja, o que poderia, o que não poderia ser gravado. Então, eu já estou jogando isso aqui, já uma pimentinha para que você ensine o pessoal que está assistindo a gente, pastora. Não, isso é muito doido, né? Porque hoje, a gente está falando aqui de um abismo, assim, né? Eu lá com 18 e hoje, gente, esse ano eu faço 40. Tá novíssima? O que é isso? Começando agora. Meu Deus! É muito doido, assim, ver, né, de onde a gente saiu e a caminhada que vem de maturidade, né? Hoje, minha visão de composição é tão diferente e eu percebo os objetivos da composição, né? A gente vê a música como arte e a gente vê os momentos, né? Para que a gente vai compor? Para quem a gente vai compor? Então, eu tive esse momento da menina que não tinha maturidade, mas que compôs, beleza. Depois eu compus o segundo CD e foi muito interessante, porque eu compus o segundo CD saindo da faculdade. Minha faculdade foi um momento bem tenso, assim. Eu terminei um noivado, olha que loucura. Uau! Terminei um noivado e eu fiz faculdade de Direito, foi um período muito cansativo. Além do cansaço físico, mental, eu tive o cansaço emocional de terminar um noivado. E eu estava num período de cumprir muita agenda. Todo final de semana eu estava numa igreja diferente. Sim. Então, eu não tinha vida na igreja local. Isso é uma coisa muito séria. Pano pra manga aí também. E eu vivi um período, assim, eu confesso, um período de sequidão espiritual. Então, esse CD, quando eu compus, refletia muito o meu desejo de buscar o Senhor para me abastecer. E aí eu tinha saudade dos meus momentos com o Senhor. Tanto é que a música chefe, o carro-chefe desse CD, se chama Coração Arrebatado. E ela já começa assim: que saudade de ti, do teu colo, do teu abraço, do teu calor. Porque eu tinha saudade mesmo de ter momentos meus com o Senhor. Porque era uma correria, eu estava na faculdade. Saía cedo, voltava tarde. Final de semana, cada dia eu estava numa igreja. Era uma loucura. Eu não tinha tempo. Eu dava o tempo inteiro e não recebia.
E aí eu compus um CD inteiro, muito voltado para isso. Foi o Coração Arrebatado. Então, fruto da minha experiência. E abençoou muita gente. E aí depois, foi muito doido também eu encontrar meus colegas de faculdade que falavam comigo assim: Nath, suas músicas são tão bonitas, mas eu posso te confessar, tem um monte de coisa que eu não entendo. Aí eu, gente, olha só, o povo que não é da igreja realmente não entende um monte de coisa que a gente fala. E eu fiquei pensando, né, a gente utiliza várias expressões muito características. Sim. É uma linguagem cristã. A gente brinca chamando isso de evangeliquez. Exato! Né? E que realmente não faz parte da vida da igreja, não entende, não está habituado a isso. Então, quando a gente vai compor para um público, às vezes com o objetivo de evangelizar, a gente tem que pensar nisso. Aí, o que eu fiz? Orei e falei: Senhor, então vamos lá, me dá a graça de compor para alcançar esse público. E aí eu compus um CD num estilo que eu amo, que é MPB, bossa nova. Ué, e aí veio o Melhor Romance. Como é que chama? O Melhor Romance? Melhor Romance. Esse eu nunca ouvi. Olha aí, tá vendo? gente. Nossa, mesmo, gente? Ai, vamos lá, né? Já tá nas plataformas digitais? Já Ele já tá. tem? Aí, gente, Já ó, pra tá. você acompanhar lá, Nathalie, digita lá, Nathalie Collin, do jeito que você viu aí no GC, O Melhor Romance. Melhor Romance, que é uma música, assim, que é muito doido, né? São as fases da vida. Que eu tinha terminado o noivado e tava lá naquele... Meu Deus, eu tô solteira de novo! mundo Jesus! E agora? E aí a gente entra em crise, aquele desespero, né? Como que vai ser? E aquela... redescobrir, né? O relacionamento... Sim. Com o Senhor, que a gente pode ser completo, não precisa estar com alguém para que a gente seja completo. E aí eu reaprendi a me completar com o Senhor. E aí veio essa música, que é O Melhor Romance. Eu recebi muitos testemunhos de pessoas que passaram, às vezes, por divórcio, por traição, né? Foram traídas e precisaram ser curadas através de momentos com o Senhor, né? Sim. Entendendo que o amor de Deus é suficiente e a gente não precisa se completar com uma outra pessoa. Gente, foi muito legal passar por isso, assim. Minha vida dá um livro, assim, é muito maluca. Mas a ideia, talvez um livro não, mas você tem livro escrito, daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. A ideia é que a gente venha aqui, o Praise Podcast é para isso, é para a gente poder vir conhecendo um pouco mais da Nath e principalmente, gente, conectando, né? Conectando essas coisas, o que tudo isso que Deus te deu contribuiu para que hoje você fosse essa adoradora que você é, né? Uma ministra, alguém que está ali realmente sendo referência para a igreja, você com Giovanni, com o Gabriel, com a família que vocês construíram e que é tão linda e que tanto nos abençoa. Eu espero que você esteja sendo tão abençoado quanto eu e a Stefânia estamos aqui nesse bate-papo. E a nossa turma preciosa aqui também, que está aqui atrás das câmeras, na Rede Super. Voz do Além. Voz do Além. E tem a Voz do Além, que de vez em quando aparece aqui do nosso diretor, meu amigo Leandrão. A Ana está lá embaixo. Gente, esse programa, inclusive, a gente está indo para um rápido intervalo, mas esse programa, inclusive, é feito uma parceria maravilhosa entre o Ministério de Louvor e Artes da Igreja Batista da Lagoinha Matriz, a Rede Super de televisão, que é onde nós estamos gravando e talvez você esteja assistindo o programa pela Rede Super, e também a Fábrica de Artes, que é o nosso instituto cultural voltado para artes aqui em Belo Horizonte. O programa Praise Podcast vai estar indo ao ar aí todas as semanas e você pode acompanhar também através do @lagoinha_uan, todas as informações, a data. Se quiser assistir depois, pode assistir também no YouTube, que aí você pode assistir quantas vezes você quiser e também compartilhar com seus amigos e com a sua família. Nós vamos para um intervalo rapidinho, é só o tempo de você beber uma água rapidão, voltar para a sala para continuar
continuar sendo abençoado por esse programa e daqui a pouco a gente volta. Eu disse que seria rápido, coisa de alguns minutinhos, o tempo só de você beber água, e a gente já está de volta aqui no Praise Podcast, um podcast que a gente está fazendo com muito carinho, que temos sonhado isso já há um tempo, de trazer aqui para a Rede Super e também para as redes sociais, assuntos que tenham relação com louvor, com adoração. E esse é o Praise Podcast, que quem está fazendo comigo hoje aqui é a minha querida amiga e ministra Stefânia Chaves. Isso mesmo, gente. Estou aqui hoje com o Felipe e com Nathalie Collin, gente, maravilhosa, pastora, cantora, ministra de louvor, Escritora, mãe, escritora, professora. E por falar em escritora, sabemos que você lançou um livro há um ano, né? Isso. E como que foi isso? Conta pra gente, que livro é esse? Como que foi isso? Qual que é a inspiração? Eu sei que esse livro tem impactado muitas pessoas, né? E eu sei que você tem recebido muitos testemunhos desse livro também. Como que tem sido pra você? Gente, esse livro foi um parto, viu? Vou falar pra vocês. 10 anos pra esse livro sair. Uau! 10 anos. E é muito engraçado, porque o povo olha e fala assim, nossa, mas ele é tão fininho. E eu esqueci de trazer, tá? Me perdoa. Vida de Louvor. Vida de Louvor, que chama o livro. Que é o nome da matéria que eu leciono há 13 anos já, no seminário. E... Qual seminário? Seminário Teológico Carisma. Olha só, Léo Capochim deve estar nos assistindo. Então aproveita, olha para aquela câmera ali e fala como é que as pessoas, qual que é o site do Seminário Carisma? Gente, olha só, eu sou suspeita, tá? Mas todo crente na vida tem que fazer carisma. Tem mesmo. Tá? Você vai entrar lá no site carisma.org.br e você tem que fazer a sua inscrição, porque é primordial. A gente tem que conhecer a palavra de Deus, não é verdade? Eu também sou suspeita pra falar, porque eu faço carisma também, gente. Sou carismática. Eu e Samuel estamos aí e assim... Gente, você que é cristão, você precisa fazer. Assim, conhecer mais da palavra, estar imerso mesmo na palavra de Deus. E tem sido muito impactante pra minha vida, de verdade. Glória a Deus. E aí, baseado nessa experiência de 13 anos dando aula de vida de louvor, Deus veio te entregando o livro. Quando eu assumi a matéria, na verdade, em 2010, eu olhei para o livro que a gente usava e eu percebi que faltava uma coisa importante, que era o que a Bíblia chama de louvor e adoração. Porque uma coisa é a gente falar sobre a experiência pessoal e a experiência pessoal ela não pode virar regra. A experiência pessoal ela edifica, mas ela não pode ser regra. Então, eu decidi estudar o que a Bíblia diz que é o louvor e a adoração. Então, o que eu trago no livro não é a minha experiência pessoal. Eu trago os significados bíblicos, tanto do louvor quanto da adoração. E isso é muito engraçado porque choca bastante as pessoas. A gente se acostumou muito, né, a ouvir o que as pessoas têm vivido no dia a dia e tal, mas dificilmente a gente para estudar assim, a Bíblia mesmo, a fundo, né? Então, é interessante, às vezes, você vê a reação das pessoas. As pessoas ficam, mas é isso que a Bíblia fala? Às vezes, quando eu inicio a aula, eu pergunto assim, gente, quem é do Ministério de Louvor aqui? Aí, um monte de gente levanta a mão. Né? Então, tá. Então, escreve aí no seu caderno. O que é louvor? Aí, o povo fica assim... Pensando. Então, agora, número 2. O que é adoração? Aí, uai, mas... Ué, mas não... Uai. Tela azul, né? Aí eu falo, né, gente, é isso que acontece. Às vezes a gente passa muitos anos dentro da igreja acostumado com um assunto e a gente acha que sabe o que está fazendo, mas poucas vezes a gente parou de fato para ir na palavra e conferir se o que a gente está fazendo está de acordo com a palavra de Deus. Porque nem tudo o que tem uma aparência de espiritual necessariamente está de acordo com a palavra de Deus. E eu acho que essa é a chave para a gente refletir na nossa geração. A gente não pode só seguir o fluxo, entende? A palavra tem que ser
o nosso respaldo, a gente tem que conferir na palavra. Não é porque o fulano, que é uma referência, que é uma influência, não é porque ele está fazendo que está certo, porque o fulano é um homem, ele é sujeito a estar fazendo uma coisa que está errado, porque ele aprendeu de alguém que pode ter feito errado. A gente vê hoje as pessoas querendo buscar experiências de outras pessoas. Viver experiências de outras pessoas. Quando, na verdade, elas mesmas poderiam ter as próprias experiências com Deus, né? Que seriam muito mais impactantes e maravilhosas, né? Infelizmente, isso é muito comum hoje dentro da igreja. Não que as outras pessoas não sejam de Deus, não tenham algo a nos, né, entregar que seja da parte do Senhor. Sim, mas tem gente que vive por isso, né? E acaba deixando Uma coisa que eu falo muito no livro é a respeito da própria questão da música, né? Sim. Que um salto que houve do meu último CD, de bossa nova e MPB, para o que hoje eu componho, foi essa percepção do objetivo. Então, hoje, eu prefiro compor para a igreja. E o que é compor para a igreja? É você escolher, priorizar, compor o que é bíblico, ou seja, é você pegar textos bíblicos e colocar dentro de uma melodia. Sim. É você utilizar até mesmo uma linguagem que resgate o senso de comunidade, ou seja, uma linguagem coletiva que tire um pouco o foco do egoísmo, que vem de uma carga histórica, cultural, do próprio iluminismo, do humanismo, que faz o homem olhar para o umbigo. Hoje, quando você vai montar um repertório, dificilmente você acha canções no coletivo. Dificilmente você acha canções que falam: nós te adoramos, nós te buscamos, nós te queremos. Hoje, a maioria das canções, eu. Não que seja errado, mas é uma carga histórica que vem exatamente porque o homem foi tão bombardeado com o valor do egoísmo, do egocentrismo. E aí, quando você chega na igreja, você percebe que o senso de corpo, ele não é mais tão enfatizado. Tanto é que as pessoas passam 2 horas num culto do lado de alguém que elas não conhecem e não fazem questão de conhecer. Não cumprimentam. Sim. E aí, quando o pastor fala assim, vire para a pessoa que está do seu lado, ai, que chatice. Acha ruim ainda. Mas, na verdade, a gente está ali exatamente para ter comunhão. Então, a gente, através do que a gente canta no culto coletivo, a gente precisa ensinar o senso de coletividade, de comunidade. Então, hoje, a composição, para mim, ela tem outra perspectiva. Sim. E isso foi fruto dos meus estudos, da maturidade, né? A gente vai ficando mais experiente, a visão vai mudando, né? Então, tudo isso. Jesus, nos rendemos, pois Tu és Senhor e Rei para sempre. Senhor e Rei para sempre. Olha, Cristo, força, majestade e domínio estão em Ti. Olha a profundidade. Linda. Essa música é da pastora Nathalie, que nós tivemos o privilégio de tê-la cantando, né? Num dos projetos que nós gravamos do Lagoinha One. E essa visão, ela é maravilhosa, porque as pessoas não percebem o quanto que isso muda a gente coletivamente, né? O quanto que o poder que tem, sabe? Quando nós só cantamos sobre nós mesmos, acontece isso. A gente só pensa em nós, nas nossas vontades, são os nossos desejos e o outro não é mais importante do que o que nós estamos vivendo. Quando a gente canta para o outro ou para Deus e tira de dentro de nós esse centro, né? Eu deixo de ser o centro. Isso. E Deus passa a ser o centro. Então, a vontade de Deus prevalece sobre mim, prevalece sobre você, prevalece sobre você. Então, já não é sobre mim, é sobre nós, né? Exato. É sobre o coletivo, é sobre unidade.
E é lindo ver isso, sabe, na sua vida. E é lindo a gente estar vivendo isso também ali na igreja, né? Tem sido um tempo muito precioso. E aí, Nath, a gente vê que Deus é um Deus, ele nos transforma constantemente, né? Então, ele nos traz novos projetos constantemente, novas ideias constantemente. E pessoas que são criativas têm muito isso, e você tem. E aí Deus pega e te entrega uma visão que é linda para você e para a pastora Ana. Como é que é o nome dela? Raquel? Eu não lembro o nome dela agora. Quem está comigo no projeto TEA. A Ana Flávia. Pastora Ana, isso mesmo. A Ana Flávia, ela não é pastora, ela não? Ainda não é pastora, ainda não é pastora. Ana Flávia, eu lembrei do nome dela. Ana Flávia, o Senhor te chama, Ana Olha aí. Ana Flávia está sendo chamada agora, Ana. Se prepara, até tremeu agora, Ana. Então, aí Deus coloca no coração de vocês algo que é tão lindo, eu já falei com você sobre isso algumas vezes, tão atual, tão importante, que é o TEA na igreja, que obviamente vem também de suas experiências pessoais. Você pode falar um pouco pra gente sobre? Ai, gente, será que eu vou conseguir sem chorar? Pode chorar se não conseguir. Gente, a visão, né, da inclusão, ela caiu literalmente no meu colo, né, pela minha vivência. O Gabriel veio no transtorno do espectro autista e Deus foi muito intencional com isso, né, porque eu passei 6 anos, o Gabriel está com 6 anos, né? Eu passei 6 anos orando, pedindo ao Senhor para levantar alguém. Eu nunca falei assim, Senhor, me usa, eu tô aqui, me levanta, né? Desde o primeiro ano do Gabriel, eu desconfiei, né, do autismo mesmo, por já estar acompanhando algumas coisas e eu percebi que alguma coisa tinha que acontecer dentro da igreja. Eu me lembro de situações do Gabriel não conseguir ficar dentro do ambiente da igreja pelas questões sensoriais, por exemplo, o barulho, as luzes que o incomodam muito, né? Então, Felipe lembra que a gente ajudou a pastorear a juventude em um núcleo da Lagoinha, em uma Lagoinha bairro, né? E enquanto o Giovanni estava pregando, por exemplo, eu tinha que ficar andando na rua com o Gabriel. E isso me doía, porque eu pensava assim, gente, nós somos pastores e eu tô aqui no meio da rua andando com meu filho. E da mesma forma que eu passo por isso, quantas famílias estão passando por uma situação assim de não estarem na vida da igreja? Não é porque elas não querem, é porque elas não conseguem. Isso é uma realidade inconcebível. Isso não pode se tornar normal. E chegou realmente num ponto de eu falar, isso não pode continuar, porque o Gabriel começou a chorar ao me ver sair de casa e falar assim, mamãe, por que eu não posso ir com a senhora? E eu tenho que falar assim, ô filho, é porque você não consegue ficar. E aí ele fala assim, mas por que ninguém me ajuda a ficar? Gente, isso despedaçou meu coração. Falei, não, eu vou te ajudar. Eu vou te ajudar, sim. E tudo aconteceu de uma forma tão despretensiosa, mais uma vez, porque eu não sentei e falei, eu vou criar um projeto e eu vou apresentar esse projeto. Eu criei um perfil no Instagram e eu falei, eu vou começar a falar sobre a importância da inclusão na igreja. E eu vi que um pastor já estava fazendo isso há muito tempo. Ele é do Rio de Janeiro, pastor Glauco, uma bênção. E eu falei, aqui em Belo Horizonte, isso é uma novidade, assim, não vejo pessoas fazendo isso ainda. Eu me proponho a começar de forma intensa e incansável. E em questão de 10 dias, uma equipe de profissionais me procura e fala assim, a nossa profissão está à sua disposição. Olha que lindo. Uau. Glória a Deus.
nós estamos aqui para servir e o que você precisar, você pode contar com a gente. E hoje nós somos uma equipe de 16 pessoas. Qual que é o perfil, Nath? TEA.naigreja. TEA na igreja. Gente, TEA é a abreviação de transtorno do espectro autista, certo? Isso. Então, TEA.na igreja. É o perfil do Instagram. Nós somos uma equipe de 16 pessoas, 16 profissionais que são especialistas no transtorno do espectro autista, que têm vivência e que trabalham com isso e que estão realmente indo nas igrejas falar sobre a necessidade de uma adaptação, porque Sim. isso é incluir. Incluir não é abrir as portas e deixar entrar apenas. É adaptar o ambiente e o tratamento. Porque as pessoas precisam se conscientizar e não ficar apenas olhando, julgando. Começa com a informação. O que é o transtorno do espectro autista, né? Ele não é uma doença. Ele é uma forma diferente de funcionamento do cérebro. Quem está no transtorno do espectro autista tem uma forma diferente de funcionamento do cérebro. Então, sente as coisas de uma forma diferente, escuta diferente. E aí, tudo acontece diferente, por isso que eles reagem diferente, não conseguem se comunicar da mesma forma. E aí, por isso que vem as crises, por isso que às vezes eles choram, gritam, às vezes caem no chão. E se a igreja não tiver um olhar para essas pessoas, e se a igreja não amar essas pessoas, não acolher essas pessoas, a igreja vai pecar, porque é uma omissão, é uma negligência. E a gente não pode mais fingir que essas pessoas não existem. Sim. Não cabe mais a gente falar assim, não, mas tá tudo bem, eles não vêm, eles podem assistir de casa. Não tá tudo bem. O meu filho de 6 anos, ele quer estar na igreja. Sim. Isso é lindo. Vestido e o meu filho quer ir vestido de Jesus. Coisa linda, coisa linda. No Dia das Mães, meu filho foi na igreja e ele esperou a Ana Paula no portão, vestido de Jesus, com as marcas nas mãos, olhou para ela e falou assim, bom dia, Ana. Eu sou Jesus. E aí ela foi dar um abraço nele, eu achei tão bonitinho. Ela falou, eu queria tanto te conhecer. E ele, é claro. Tipo, eu sou Jesus, né? Oi, gente. Eu tenho certeza disso. Gabriel é uma criança que é apaixonado por Jesus, gente. Ele é apaixonado por Jesus. Gente, vou pedir para coloca agora uma foto aí do Gabriel Por vestido favor, de Jesus. gente. Olha que coisa linda. É por causa do hiperfoco dele. Como é que funciona isso? Hiperfoco é uma característica que é como se fosse uma obsessão por um assunto. Então, a pessoa que tem hiperfoco, ela fica alucinada por aquilo, ela quer estudar aquilo, ela respira aquele assunto, ela fala sobre isso o tempo inteiro. Então, o Gabriel, ele quer o dia inteiro falar sobre Jesus, ele quer brincar de Jesus, ele veste de Jesus, ele leva boneco de Jesus para a escola, onde ele vai, ele tá com Jesus. E às vezes nem é só Jesus, é qualquer personagem bíblico. Ele acorda pensando assim, não, hoje eu quero ser Paulo. E aí ele quer fazer uma barba, um bigode, ele tem que se caracterizar de alguma forma. Então, a gente brinca assim, né, que ele é um mini evangelista. É isso? Porque ele vai e ele não quer nem saber. Ele fala, ele conta a história e ele sabe detalhes que muitos adultos, às vezes, assim, leram a Bíblia já e não se atentam para isso. Ele sabe nomes de personagens bíblicos, assim. Tem hora que do nada ele solta assim, porque Nimrod. A pessoa fala, hã? Quem? Nimrod, gente. É o quê? Que legal isso. E é uma coisa linda, porque você pensa, como que a gente negligencia a fé, a espiritualidade para uma criança dessas? Historicamente, a gente tem a igreja olhando muito para a questão do surdo-mudo, né? Sim. Eu lembro desde que eu sou criança que a gente sempre tinha aquele espaço onde era destinado para as pessoas que não escutam.
com uma tradutora de Libras. Inclusive, a igreja ela tem um papel fundamental nessa Sim. questão da tradução de Libras, né? Sempre teve. E agora a gente... Olha que interessante tudo isso. E acho que um dos motivos da gente querer trazer você aqui hoje foi exatamente para falar da beleza disso, porque isso também é adoração. Isso também é o cuidar um do outro, sabe? Isso é amar o próximo como a si mesmo. E a gente tem tido umas conversas lá, para vocês terem uma ideia, que tem envolvido o nosso time de áudio, o Tiaguinho do som, tem envolvido o pessoal do nosso receptivo da igreja, a diaconia e outras coisas mais, para a gente poder pensar em soluções, né? Sim. Salas específicas Sim. no Kids, Sim. espaços específicos para que as crianças que têm o espectro autista possam se sentir parte do que elas realmente Sentir são, né? acolhidas Elas são mesmo. parte daquele corpo e precisam estar ali presentes. Sim, o meu sonho é ver, por exemplo, nas igrejas, um local onde haja, por exemplo, um adesivo do símbolo, que é o quebra-cabeça, ou aquela fita, né, com as cores, que seja o local onde o som é mais baixo, Principalmente o grave. tenha Sim. menos grave. E aí o autista ele já chega e ele identifica, aqui eu posso ficar, aqui eu consigo me regular. Onde Sim. haja uma sala que tenha uma iluminação mais baixa, onde haja ali disponível para eles fones abafadores de ruídos. Porque, gente, as crianças hoje, elas vão crescer, elas vão se Sim. tornar autistas adultos. Hoje nós já temos autistas adultos, porque houve uma geração que não teve diagnóstico. É verdade. E por que não teve diagnóstico? Porque o acesso ao diagnóstico era muito limitado. Sim. Hoje há um Pouco se avanço. falava sobre isso Sim, também, né? Hoje há um avanço nos estudos, então há mais acesso ao diagnóstico, né? Nós estamos descobrindo muita gente hoje que já é adulta Sim. e fala agora assim, tudo faz sentido para mim. Sim, eu conversando com a minha psicóloga, ela compartilhou uma história de uma amiga dela que enfrentava algumas questões com o pai e que eles brigavam muito, tinham várias questões e ela não entendia muito bem o porquê. E aí, depois de muito tempo, né, ela já tem mais de 25 anos, ela descobriu que o pai dela era autista. E por não ter tido esse conhecimento antes, né, não ter tido o diagnóstico antes, ele enfrentou muitas dificuldades na vida dele, com o coletivo, com a família, com todo mundo, né? Então, hoje, ter essa consciência, ter esse assunto mais presente é muito importante. Gente, vocês não sabem o quanto isso faz diferença. É muito importante mesmo. A Nath estar aqui hoje é muito importante. Né? Muito obrigada por trazer esse assunto aqui pra gente, estar aqui com a gente, conversando Demais. sobre isso, porque é muito importante mesmo. E eu queria saber, Nath... A gente sabe que o Gabriel é um menino apaixonado por Jesus, um doce. Você é um doce, mas eu quero saber como que você é como mãe. A Nath é muito brava, a Nath é mais tranquila. Gente, a minha mãe era muito brava. Ela era tranquila, mas ela era muito brava. Eu quero saber como que você é, Nath. Eu sou equilibrada. Quando precisa ser brava, eu sou. E Mãe, ele né, fala, e ele fala isso, ele fala, nossa, mamãe, porque a senhora sempre é brava? Mas eu sou muito carinhosa, gente, eu sou muito carinhosa, eu não aguento, porque quando ele vem e ele é muito afetivo, assim. Isso até foi uma das coisas que dificultou o diagnóstico dele. Porque ele ama abraço, ele ama fazer carinho. Então, ele gosta muito de cheiro, de beijo. Então, eu aperto ele o tempo inteiro, o tempo todo. E aí, eu falo isso pra ele. Eu falo, filho, a mamãe só fica brava quando precisa te corrigir. Então, eu tento equilibrar para que ele entenda a importância da correção, sabe? Mas eu não dou mole para ele, não. Não dou mesmo. É isso aí. Na verdade, a gente tem uma responsabilidade muito grande, né, com essa geração, porque o mundo mudou tanto. Nossa. E tanta coisa é relativizada hoje. Nossa. Que a gente não tem como ser. Se antigamente os pais tinham que ser rígidos,
Hoje a gente tem que ser até um pouco mais e usando de sabedoria, pedindo literalmente a Deus sabedoria para conseguir alcançar isso. E você tem alcançado. Sim. A gente vê o Gabriel na igreja feliz, a gente vê ele na rede social, então, interagindo, lendo a Bíblia. Esses dias eu vi uma foto dele na escola com Jesus assim do lado, sentadinho, e ele feliz da vida ali, já interagindo com as outras crianças. Glória a Deus pela vida dele. Giovanni é o marido da pastora Nathalie, meu querido amigo, maior baixista da história dessa cidade. Glória a Deus pela sua vida, do Gabriel. Obrigado por você ter vindo aqui, Nath. Eu que agradeço, gente. Obrigada. Esse espaço é fundamental para a gente falar sobre isso. E aí você segue aí. Se você seguir o @tea.naigreja, ali dentro você vai encontrar também o perfil da Nath, com certeza, que está ali com a gente no Lagoinha One, inclusive falando sobre isso. Aproveita, segue aí também, acompanha o @Lagoinha One. Na bio você encontra um Linktree, né, que são vários links de coisas diferentes que vão te direcionar para o nosso YouTube, onde você pode assistir também esse programa na íntegra quantas vezes você quiser. Se quiser compartilhar com alguém também, é bom, ajuda muito o nosso Ministério de Louvor. E o @Fábrica de Artes Oficial, que é o perfil da nossa Fábrica de Artes. Fábrica de Artes é um espaço aqui em Belo Horizonte, voltado para isso, para acolher artistas de todas as áreas, música, dança, teatro, artes plásticas e outras tantas. Então você é muito bem-vindo para estar ali com a gente. A fábrica é muito legal, porque você anda assim à noite, você tem crianças, menininhas vestidas de balé, sim. Você tem meninos bateristas estudando e o barulho da bateria, tem coral. Pessoal da melhor idade. Pessoal da melhor idade. Gente, é muito bom. É um ambiente assim que respira a arte e que você está convidado para estar com a gente ali também na Fábrica de Artes. Obrigado, Rede Super, por esse espaço, por toda a galera que tem nos ajudado tanto aqui, pessoal que é querido, amigos, né, do coração nosso. E, né, Stefânia? Isso aí. Muito obrigada pela sua audiência. Já compartilha aí com todo mundo esse bate-papo que a gente teve aqui com a Nath. Muito obrigada, Nath, pela sua presença aqui. Foi muito importante. E é isso, gente. Até o próximo programa, é isso mesmo. Se Deus quiser. Fica ligado e até o próximo programa, Praise Podcast, para abençoar a sua vida em nome de Jesus. Até lá.